Hoje eu quero te ajudar a fazer uma organização pessoal do teu trabalho. Nesse vídeo eu quero falar com quem tem dificuldade de lidar com todas as coisas que tem que fazer no dia, com quem tem dificuldade de se organizar para fazer as coisas em ordem, com quem está sempre correndo atrás e vendo que as coisas estão pendentes. E eu vou te dar um relato não de alguém que nasceu super organizado, mas de alguém que aprendeu a fazer isso com o passar do tempo e mesmo não sendo naturalmente um cara disciplinado, eu consigo hoje cumprir uma série de tarefas diferentes graças a essa habilidade que eu desenvolvi de organizar o dia, de organizar a agenda, de organizar minha cabeça, de organizar a vida e as tarefas no geral. Então nós vamos encontrar uma estrutura para isso. Desculpe a longa introdução. Vamos começar pelo primeiro ponto. A gente pode dividir tarefas que nós temos que cumprir em 3 tarefas principais. A primeira são as tarefas burocráticas, coisas que envolvem gestão, planilha, pagar conta, coisinhas que são, eu chamo assim, tarefas que não dão dinheiro. Elas não dão dinheiro, elas só organizam a casa para você ter dinheiro. É como se você tivesse que arrumar a tua casa, e arrumar a casa não traz a visita, mas você não coloca uma visita dentro de casa se ela estiver bagunçada, entendeu? Então, as tarefas burocráticas são essas, é arrumar a casa. É um saco, cansa e ninguém vai ver na hora. Só vai fazer sentido quando a visita chegar. Então esse é o primeiro ponto. E claro, arrumar a casa arruma a tua cabeça. Viver num ambiente limpo e organizado é muito melhor, tu consegue pensar direito. Então as tarefas burocráticas são importantes porque elas arrumam a tua cabeça, elas te fazem pensar direito a respeito das coisas, elas te fazem enxergar as coisas direito. Mas eu acho que são as tarefas mais chatas que tem, principalmente porque eu olho para elas e penso, isso que eu estou fazendo não está me trazendo renda, então é uma tarefa que eu deveria delegar. Hoje eu já não acho que é assim. Tem tarefas que não trazem renda imediata, mas eu não deveria delegar. Essa é a minha opinião atual. Segundo tipo de tarefa que existe é o que eu vou chamar de tarefa criativa, trabalho criativo. Porque o que é tarefa criativa? Tudo que envolve você ter ideias novas, montar novos planos, você gravar vídeo, tudo que exige criar e tudo que te dá, vamos fazer assim, é o que faz a tua empresa prosperar. Porque o que faz a tua empresa prosperar é o trabalho criativo. Pelo menos no enquadramento de empresa que me vem à cabeça. É assim que tu chega com ideias de vendas, ideias de quebra de objeções e por aí vai. E um terceiro tipo de tarefa é a tarefa que envolve conversar com outras pessoas. São todas as reuniões que existem na sua vida. Seja a reunião na empresa, seja a mentoria, consultoria, qualquer coisa que envolve você conversar com os outros. Eu penso que as minhas 2 empresas são estruturadas nessas 3 tarefas facilmente e o que eu conheço não me vem nada à cabeça que fuja dessas 3 coisas. Tudo me parece poder ser enquadrado nesses 3. E aí eu vou começar com os conselhos práticos da coisa toda. Primeiro, me parece que é muito melhor, nos meus testes na minha vida, você ter um período inteiro dedicado ao trabalho criativo. E neste período dedicado ao trabalho criativo, você ter 0 interrupções. Eu sei que isso não é uma facilidade, uma realidade para todo mundo, mas o mundo ideal é esse. Que você vai gravar vídeo, você vai planejar o crescimento da tua empresa do ano, você vai escrever um texto. O ideal é um período, que é uma tarde, uma manhã, que é só para aquilo. Então, sei lá, eu começo a trabalhar 9 horas e vou até meio-dia. São 3 horas só para isso. Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem interrupção, não tem nada. Não tem reunião, não tem burocracia, nada. Período só para trabalho criativo. Por quê? Porque, na minha visão, o trabalho criativo ele envolve um tempo de ócio que parece muito procrastinação. Ele envolve você deixar a tua cabeça viajar um pouco, voar para lá e para cá. E eu acho que um exemplo concreto que vem aqui à minha cabeça, simples de te dar, é... Eu estou gravando as aulas do meu curso de engenharia do YouTube e eu sempre faço assim, né? Eu lanço um produto com o primeiro módulo quase inteiro pronto. Eu começo a colher o feedback porque eu estimulo muito os comentários nas minhas aulas. A gente já tem muito comentário no curso. O feedback me ajuda a gravar os próximos módulos adequados às pessoas que estão assistindo. As fichas de matrícula também.
Todos os cursos que eu lanço tem uma ficha de inscrição. E eu só leio 2 coisas não sei, são 2 ou 3. São as perguntas abertas, onde a pessoa discorre, fala coisas e tudo mais. Então, eu leio essas fichas de inscrições, elas me ajudam a fazer aulas. E, voltando ao exemplo, eu estou gravando aulas, então o que acontece? Para eu gravar 3 aulas de 20 minutos, eu vou levar mais ou menos umas 2 horas. Por quê? Porque eu tenho o tempo de sentar aqui, viajar um pouco na maionese, literalmente assim, ó, eu não estou montando a aula, eu não estou montando o roteiro da aula, eu estou viajando na maionese. Aí eu fico viajando na maionese uns 20 minutos, às vezes meia hora, aí eu consigo saber o que escrever na aula. Eu monto a aula, aí eu gravo a aula, eu faço isso de novo. Viajo um pouco, monto a próxima aula, gravo. Então 3 aulas de 20 minutos que durariam 1 hora, acabam durando 2 horas e meia. E eu sei que vai ser assim. Então eu preciso de um período inteiro dedicado. 9 ao meio-dia. São 3 horas que eu sei que eu vou poder viajar na maionese à vontade, sem preocupação, sem peso na consciência. Acho que uma das coisas que mais atrapalha o nosso trabalho criativo é que a gente acha que não pode procrastinar. Procrastinar é o maior pecado do universo. E aí a gente confunde as coisas. Para o trabalho criativo funcionar, a tua cabeça tem que estar fresca. E no geral, para a cabeça estar fresca, no geral não, é uma regra, né? Tu tem que estar desocupado. Você não pode estar ocupado com algo. Então você tem que estar viajando na maionese, senão a coisa não funciona. Então, esse ócio que parece procrastinação é obrigatório para o trabalho criativo. E ele me faz ter hoje a certeza, para mim pelo menos, e esse é o conselho que eu te passo daí, de que é preciso um período inteiro dedicado a isso. Se eu tenho que gravar 5 vídeos na semana, eu tenho que ter um ou 2 períodos que eu sei que vão ser suficientes para gravar esses 5 vídeos. Aí nós vamos para o segundo ponto, tarefas burocráticas. As tarefas burocráticas, elas são as mais chatas, mas as mais fáceis. O que acontece? Burocracia é só repetição do mesmo processo. Então o que tem que acontecer é, primeiro, você tem que descobrir um jeito de fazer que funcione. Segundo, você tem que documentar esse jeito. Por que você vai documentar? E o que é documentar? Eu já vou explicar. Você vai documentar porque depois, se você esquecer como você fez, você tem acesso. E se um dia você precisar passar para alguém, você tem acesso. Documentar é descrever o passo a passo e gravar um vídeo explicando como se faz aquilo. Tem tarefas que precisam de vídeo, tem tarefas que não. No geral, como nas minhas empresas nós estamos mexendo sempre com ferramentas no computador, o pessoal grava a tela do computador o tempo inteiro explicando como é feito um processo. Isso vai para um documento, no nosso caso é uma página no Notion, numa wiki, e lá no documento existe um passo a passo e um vídeo explicativo. Você faz isso para todas as tarefas burocráticas. Aí você vai aprender o seguinte, tarefa burocrática acontece ou uma vez só ou com recorrência. E essa recorrência pode ser diária, semanal, mensal, trimestral, seja lá qual for. Então, por exemplo, todo mês nós temos que fazer o balanço do mês anterior. Então, todo dia 1º ao dia 7, a gente vai sentar, alguém vai sentar na empresa, vai pegar todos os extratos, vai colocar na planilha lá, vai preencher as coisas. Então, é uma tarefa de repetição mensal. É uma burocracia mensal. Existem tarefas que é organizar o nosso backlog de programação de vídeos. A gente posta quase 300 vídeos por mês na nossa agência, né? Então nós temos que ter um backlog bem organizado. Ele tem que ser revisto toda semana. Mesmo que as tarefas entrem automaticamente, tem que ter uma revisão para saber se tudo está de acordo. Então isso é uma tarefa burocrática semanal. Toda tarefa burocrática, portanto, ela é repetitiva e ela é processual. É a mesma coisa a cada período de tempo. O que você faz então? Horário definido para a tarefa burocrática. Eu sei que todo dia 1º do mês eu vou ter que tirar um período inteiro para fazer tal coisa. Então, um período é um dia? Não, um período é um período, certo? Do nada me veio a faculdade na cabeça, né? Um período inteiro para fazer o balanço do mês. O DRE, o fluxo de caixa, o DFC, pronto. Então você vai ter na tua agenda as 2 coisas. A minha agenda é organizada por cores. Então se eu tenho a tarefa de gravação e trabalho criativo vai estar numa cor, a tarefa de burocracia e tudo mais pode estar de outra cor. No meu caso, tudo que envolve trabalho sozinho eu deixo em azul. Tudo que envolve trabalho com os outros eu deixo nas cores adequadas, porque eu tenho as cores dos clientes da agência, as cores das mentorias e por aí vai.
as cores das reuniões e por aí vai. Então, o que você vai fazer é abrir a tua agenda e você vai enquadrar na tua agenda os espaços de trabalho criativo e os espaços de tarefas burocráticas. Você vai fazer isso hoje, toda semana você vai ter uma tarefa burocrática, revisar a tua agenda e readequar ela. Essa é uma tarefa burocrática importantíssima. Eu faço geralmente na segunda de manhã. Por quê? Porque eu sempre mudo. Minha agenda sempre muda, eu estou sempre readequando ela para achar o melhor encaixe de acordo com a circunstância atual da minha vida. Isso é uma coisa que muita gente esquece. As pessoas acham que montar uma agenda é montar aquela estrutura para sempre e acabou. Não, porque as circunstâncias da tua vida mudam. Daqui um mês nasce minha terceira filha. A circunstância muda, eu vou estar dormindo menos, eu vou estar mais cansado, eu sei que eu vou ter que mudar minha agenda, porque é outra circunstância de vida. Então, toda vez que você monta uma agenda, você tem que saber que aquilo é temporário. E por isso que você tem que revisar semanalmente. Colocou essas coisas na tua agenda, sobra o terceiro tipo de tarefa. Tarefas que envolvem outras pessoas. No geral, você vai ver muita gente aconselhar você colocar primeiro essas na agenda. Mas eu não gosto. O que eu faço é exatamente o contrário. Porque eu tenho poder de escolha de quando eu falo com as pessoas. Talvez você não tenha, mas eu tenho. Então, primeiro eu coloco tudo que eu quero fazer de trabalho criativo e tarefa burocrática nos horários que eu quero. E aí o que sobra é espaço para pessoas. Então, por exemplo, segunda-feira é um dia que, via de regra, não é para eu conversar com ninguém. Hoje, por exemplo, eu tenho gente que eu estou conversando na segunda-feira. Tem uma cliente que eu converso toda segunda-feira. Foi o único horário que eu achei e ela é uma cliente importante. Todo cliente é importante, diga-se de passagem. Mas você sabe que tem clientes que precisam de mais atenção do que outros. Então, segundas-feiras são dias que eu normalmente tenho o dia inteiro para trabalho criativo. Outro exemplo, sexta-feira à tarde é um dia que eu me sinto tranquilo para fazer encontros com outras pessoas em grupo. Então são as minhas aulas ao vivo em grupo, são os meus encontros de mentoria em grupo, todas essas coisas em grupo eu deixo na sexta-feira à tarde. Por quê? Porque no geral, na sexta à tarde, eu já tô assim, é o final de semana, então eu tô mais leve, eu tô mais tranquilo, eu tô mais feliz. E não adianta, cara, fale o que for, o final de semana deixa o sujeito mais feliz, entendeu? Tu sabe que no sábado você pode trabalhar um pouco menos, tu sabe que no domingo tu vai passar o dia com a tua família. Então assim, não adianta tu falar que quem espera o final de semana é porque tem uma vida ruim. Eu amo minha vida, mas o final de semana é maravilhoso igual, entendeu? Então não tem dessa. Cada dia é um dia, os dias são diferentes e eles são feitos para ser assim. Fui buscar o iFood ali que chegou. Onde eu estava mesmo? Tarefas burocráticas, reuniões. Dei meus exemplos e eu penso que as conversas, as tarefas envolvendo outras pessoas devem todas vir por último. Por quê? Porque você quer proteger os seus blocos de tempo de criatividade. Esse é o bloco de tempo mais importante da tua vida. E a gente pode também fazer mais uma adição a essa nossa rotina, nossa agenda, que é o cuidado de si mesmo. Olha que coisa bonita. O que é o cuidado de si mesmo? A gente vai colocar duas coisas importantes aqui, na minha opinião. Na verdade, são três. A primeira é o exercício físico. Todo exercício de oxigenação cardiovascular é muito bom para realinhar o teu pensamento. Todas as vezes que eu passo períodos de muito trabalho e eu não tenho isso, eu fico assustadoramente exausto. Sempre que isso volta a acontecer, alivia demais a minha cabeça e eu gero muito mais ideias. O trabalho criativo sofre muito de uma vida sedentária, assustadoramente. Segunda coisa é, você precisa do teu tempo de vivência espiritual, seja lá qual for tua religião. Então eu preciso do meu tempo de conversa com Deus, rezar o terço e coisa e tal. Esse tempo é importante. Quando ele não tem, ele também faz falta. Então eu sei que independe da tua crença, porque ele faz bem humanamente. Aí, na minha crença, ele faz bem porque é o meu contato com Deus. E o terceiro tipo de tarefa importante de cuidado de si mesmo é um tempo de diversão da sua vida. Para tu ler o livro que tu quer, para tu assistir um Netflix, para tu ficar com o teu marido, com a tua mulher. Eu não sei, é o tempo, é o melhor de todos os tempos e é o mais inútil de todos. É o tempo de zero produtividade, mas ele é o melhor de todos. É o tempo com teus filhos, é o tempo com teus amigos, é o tempo de sair. Isso precisa existir
e isso precisa ser constante. Se você não tiver essas 3 coisas a mais de tudo que eu te falei no teu dia, tu não for capaz de fazer isso, enquadrar na tua semana, tu vai sofrer muito para fazer as 3 anteriores, que são os trabalhos burocráticos, os trabalhos criativos e as conversas com outras pessoas. E se a gente olhar para a estrutura da nossa vida, você vai perceber que aqui vem uma coisa, é um pouco off-topic, mas acho que vem a calhar nessa nossa conversa. Geralmente, tem 2 coisas importantes de nós notarmos. A primeira é que a vida é feita de, vamos chamar de ciclo, ou de altos e baixos, ou de mudanças, ou de circunstâncias diferentes, eu não sei. A vida é feita de períodos diferentes. Então, tem épocas que você vai trabalhar muito, tem épocas que você vai conseguir trabalhar muito menos. E você tem que saber que vai ser essa alternância. Toda vez que nasce um filho, é 6 meses tranquilo, eu dormindo muito menos do que o normal. Porque é o bebê chorando de noite e eu acordo primeiro, não tem o que fazer. Posso botar minha esposa lá para dar mamar pro bebê à noite, não adianta, eu vou ter acordado primeiro, eu vou ficar acordado enquanto ela estiver acordada porque eu não consigo dormir. Então eu sei, nasceu um filho, as circunstâncias da minha vida vai mudar. Essa é a primeira coisa a entender. Então, você tem que viver em paz com isso. E saber que é assim. E que tá tudo bem as coisas mudarem, porque faz parte da vida. Segundo ponto importante é, nós estamos muito apressados e eu vivo um problema particular que eu tenho aprendido a solucionar com o passar do tempo, que é, nós estamos o tempo inteiro fazendo coisas na expectativa de que em algum momento nós não as façamos mais. Não é assim? E sempre que eu paro para pensar direito a respeito disso, eu penso, cara, na verdade o que eu busco não é não fazer nada, é só encontrar as coisas que tá tudo bem eu fazer o tempo inteiro, ou fazer todos os dias. Isso envolve encontrar um trabalho adequado, encontrar um ambiente adequado de vida e encontrar as pessoas adequadas com quem tu quer conviver. Quando nós olhamos para isso daqui, nós percebemos que muito da nossa desorganização da rotina vai acabar vindo dessa incompreensão de altos e baixos da vida e desse desejo mal fundado de querer ou as coisas com rápido demais ou de querer coisas que não estão na hora de serem alcançadas. Não é nem uma questão de pressa, é uma questão de momento de vida. E eu vou finalizar com um conselho importante aqui. Eu vou falar com o conselho final, né? Mas um conselho importante. Muitas vezes nós começamos a fazer coisas que nós achamos que precisamos, mas não precisamos. Ou fazer coisas que nós achamos que queremos, mas no fundo a gente não queria. Então, uma coisa que é preciso fazer é, toda semana, quando você revisar a sua agenda, é um bom momento para você revisar se aquilo que está sendo feito é de fato o que deveria continuar sendo feito pelo, vamos dizer assim, pelo resto da sua vida, mesmo sabendo que não vai ser pelo resto. Mas esse é o trabalho de longo prazo que eu quero manter. Toda vez que você faz isso, você readequa a tua vida. Quanto mais você faz isso, mais você começa a acertar nessa readequação. E quanto mais você acerta, mais disciplinado e produtivo e feliz você fica. Porque daí você vai estar cada vez mais no lugar correto para fazer as coisas que você espera fazer. Acredito que esses são conselhos que eu te daria para viver uma vida melhor no teu trabalho e adequar isso bem à tua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.